Estamos com o nosso de tudo um pouco aqui para falarmos aqui da palavra de Deus e essa palavra que nos alimenta, essa palavra que nos desafia, essa palavra que nos conforta, nos exorta, mas também ela nos edifica. Aqui em Filipenses capítulo 2, nós temos um texto muito especial, onde o apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Filipos, ele está trazendo ali uma ideia muito importante de uma autonomia daquele povo, por aquilo que Deus queria da vida deles, a despeito da sua própria presença. Porque Paulo, ele não estava lá, ele não estava pertinho, ele estava em Roma e ainda estava preso. E ele diz assim aos filipenses: assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor, pois é Deus que efetua em vocês tanto querer quanto realizar, de acordo com a boa vontade dele. Quando a gente para pensar nesse propósito aqui que Paulo estava determinando ali para aquela igreja através dessa carta, ele estava dizendo para o cristão, né, para aqueles cristãos ali serem autônomos na sua relação com Deus. Ou seja, para não depender de homens, para saber o que Deus quer que se fosse feito, não é verdade? Ou que seja feito. Então, aqui nós vamos entender que essa também é uma necessidade de todos nós. Talvez você chega hoje, ao fim de uma semana, e você pensou assim: olha, eu fiz o propósito de ler a Bíblia e não li. Eu fiz o propósito de orar, não orei. Olha, eu fiz o propósito de servir na igreja e eu falhei porque tinha um jogo de futebol. Ah, não, eu não fui porque estava frio. Sabe quando a gente coloca esses propósitos na nossa vida e nós mesmos não cumprimos? Aqui nós vamos entender o que Deus quer de nós. Primeiro, Ele quer de nós essa autonomia. Sabe quando Deus, nós como pais, a gente quer que os nossos filhos ajam e às vezes reajam, sem que a gente precise ali ficar o tempo todo fazendo. Sabe aquela ideia da proatividade? Aqui o apóstolo Paulo também está dizendo no verso 12, quando fala sobre operar a salvação, quer dizer que isso tem o sentido de levar o trabalho até o final. Quando que nós vamos experimentar de fato e de direito a salvação? Exatamente quando chegarmos até o final, quando concluirmos então a nossa carreira, completarmos essa nossa boa obra. Ou seja, então nós já vamos entender que é algo que isso não vai mudar na nossa vida. Quando nós aceitamos a Cristo, isso não vai mudar mais na nossa vida. Nós não vamos ter mais dias que possamos dizer assim: hoje eu não tenho mais o que fazer para Deus. Não, ao contrário. Outra coisa que aqui também nos diz, nesse mesmo verso 12, está dizendo: com temor e tremor. Essa expressão, ela indica uma ansiedade intensa e trêmula de fazer o que é correto. Ou seja, com temor e tremor. É quando você entende que essa necessidade de honrar o seu Deus, ela é tão forte que você também não se permite errar. Não para ter o hoje chamado toque religioso. Não, não é isso. É para que você ali busque sempre essa santidade para mostrar esse ideal de Deus aqui em todos os dias. Porque se isso começa a fazer parte de um hábito da sua vida, isso começa a fazer parte ali do seu modo de viver, certamente você vai entender que isso vai ser natural. Aprendemos que a disciplina, ela precede o deleite. Então, a gente vai precisar dessa disciplina para chegar ao deleite de viver essa vida piedosa e cumprir os alvos todos que a vida cristã nos propõe. Outra coisa interessante que esse texto nos fala é Deus quem efetua o querer e o realizar. Ou seja, sem a presença de Deus, né? Sem a presença de Paulo, por exemplo, os filipenses eles poderiam praticar atos assim, que para o bem de toda a comunidade, pois era Deus que estava fazendo.
A partir do momento que nós colocamos as nossas esperanças nas mãos dos homens, a gente coloca a esperança nas nossas emoções, coloca as esperanças na força dos nossos braços. Quando nós colocamos a esperança nos títulos, no dinheiro, nas posições, nos cargos, nós estamos anulando essa parte das Escrituras. Por quê? A ideia central é de conhecer que Deus é quem realiza o querer e o efetuar. Ou seja, você pode estar longe do seu pastor, que você vai caminhar bem. Você pode estar até sem ter uma liderança agora sobre a sua vida, isso não deve ser definitivo, obviamente que não, porque aqui Paulo exercia essa liderança sobre essa igreja, ainda que de longe e preso, não é? Mas você vai estar cumprindo bem o seu papel e deixando Deus agir na sua vida. Isso é o modo de fé com que nós devemos lidar. Então, interessante que isso aqui também diz respeito ao nosso caráter. Caráter é aquilo que nós somos quando ninguém está perto. Quando ninguém está perto, como que você age e reage diante das situações? Se você está no carro com toda a sua igreja ali com você, 5 pessoas dentro da sua igreja no carro, alguém te dá uma fechada, ô meu irmão, Deus te abençoe. Se você está sozinho, você vai lá e xinga, não é caráter. É saber que nesse tempo, aqui então, Deus vai realizar o seu querer e o seu efetuar na sua vida, na minha vida. Então, é esse caráter de fé, esse caráter cristão que precisa ser aí provado todos os dias. Então, o que Deus quer de nós é exatamente que cumpramos essa lição de hoje aqui, essa autonomia, essa proatividade e com certeza nós vamos ainda sermos mais parecidos com o nosso Cristo. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo, acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.